tem um tipo de gente que, pelo carisma, pela experiência, pelo chão que já pisou, principalmente na vida política brasileira, é um prato cheio para que a gente possa conversar com a maior tranquilidade e para a alegria do telespectador. Porque esse cara que está aqui, ele fala muito claro, ele conhece os assuntos sobre os quais ele conversa e ele tem uma vasta experiência na vida pública e na vida política desse nosso país, especificamente no Rio de Janeiro. Eu estou falando sobre o nosso atual secretário municipal da cidade do Rio de Janeiro, de Meio Ambiente, que também foi vice-prefeito na primeira gestão brilhante do Eduardo Paes, que contou com a colaboração dele, e uma colaboração fundamental e importante. Você está bom, meu querido amigo Carlos Alberto Muniz? Muito obrigado, Ronaldo. Os telespectadores, é uma alegria retornar aqui ao seu programa e essa oportunidade de mantermos o diálogo e num momento em que há uma exuberância de temas e é mais do que nunca para consolidar a democracia, o debate é o grande caminho e você ajuda muito nisso com o teu programa. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Ô Muniz, eu quero começar essa conversa contigo do começo. Em primeiro lugar, é uma alegria grande receber você aqui nos nossos estúdios, pela nossa relação, por tudo que passamos em alguns momentos mais próximos, em outros mais afastados, mas sem perder de vista, sem um perder o outro de vista. E eu quero realmente começar do começo. Eu quero perguntar a você o que é que mudou no Brasil dos tempos do MR8 para os tempos de Dilma Rousseff na presidência. Olha, eu acho que as mudanças no Brasil foram imensas. Em primeiro lugar, hoje nós estamos vivendo uma situação de democracia. Democracia não é situação de perfeição. É a situação em que a gente pode dizer do que concorda, do que discorda, a gente tem condições de defender os nossos direitos. Você tem uma justiça, ela precisa ser aperfeiçoada, precisa. Você tem normas de convivência, você tem uma Constituição que regula a relação entre as pessoas, entre as empresas, entre os cidadãos, entre os conjuntos de interesses e, principalmente, a gente tem possibilidade de olhar para frente, quer dizer, de ter discernimento para o futuro. Então, eu acho que as mudanças foram mudanças de extrema qualidade e eu ressaltaria que restaurarmos uma convivência democrática e, com isso, nessa convivência democrática, tem se acentuado também um processo de melhoria da qualidade de vida daqueles que, em geral, mais necessitam do poder público, do Estado. E isso, de fato, a progressão social do país também é um elemento que eu gostaria de acentuar nesse espaço que você delimitou para a gente conversar. Ô Muniz, tem muita gente que é contra a Bolsa Família, que é contra o sistema de cotas, que é contra as possibilidades que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal oferecem a cidadãos com menos facilidade ou com mais dificuldade para encontrar um equilíbrio e uma qualidade de vida suficiente para educar seus filhos, para alimentá-los, inclusive para poder viver com dignidade. Eu, ao contrário, sou um jornalista que tem opinião e sou a favor. Quando eu olho para o que aconteceu com relação à escravidão, que acabou jogando os escravos na rua depois da alforria, que no final das contas uma nova fase da escravidão, onde os escravos, os filhos de escravos, não tinham a menor condição de enfrentar o dia a dia, e nós olhamos para a questão das cotas, eu acredito que isso é o mínimo que se pode fazer para que alguém que teve dificuldade no começo da caminhada poder chegar num fim, pelo menos, satisfatório. Quando alguém reclama do Bolsa Família, e a gente sabe que pessoas que são miseráveis quase e começam a ter o que comer, a gente não pode dizer que isso é ruim, porque de alguma maneira nós estamos fazendo uma distribuição de renda mais adequada. Me fugiu a palavra, estou ficando velho, careca, esclerosado, Isso não é verdade. mas você me corrigiu corretamente. Então, é isso aí. Como é que você enxerga
esse tipo de questão? Você acha que governo é para pobre, governo é para rico, ou governo é para dar às pessoas a sensação de expectativa, de esperança e de melhoria na qualidade de vida de cada um? Olha, Ronaldo, eu acho que o governo é para todos. Só que é necessário que haja uma ênfase bem definida no sentido de compreender as desigualdades que existem, particularmente no país que a gente vive. Nós não vivemos em qualquer parte do mundo, nós vivemos no Brasil, estamos falando de um governo para o Brasil, para o nosso povo, para nós todos. Então, a ênfase é para fazer com que haja uma aceleração na possibilidade de fazer com que a democracia possa ser exercida plenamente, melhorando as condições de vida daqueles que mais necessitam do poder público. Então, acho que todas essas atividades sociais, medidas sociais que você elencou, eu também concordo com você. Eu acho que elas são um avanço para o país e acho que discuti-las há 10 anos, 5 anos atrás, 8 anos atrás, os argumentos, acredito que hoje eles já são a repulsa, a indignação, as resistências já são menores. E já se está vendo, por exemplo, que quando você vê na universidade o fato de você ter cota dentro da universidade, hoje está demonstrado que com um pouco mais de tempo, o próprio jovem que se beneficiou da cota termina a universidade em condições praticamente iguais àqueles que começaram tendo outras possibilidades diferentes daqueles que precisaram do apoio da cota. Da mesma maneira, a gente percebe que o país hoje é um país que vive, antes se dizia, a Bolsa Família, ninguém quer trabalhar porque quer viver de Bolsa Família. Hoje a gente percebe que nós somos um país que estamos vivendo, mesmo na crise mundial e no momento de readequação da nossa economia, nós estamos vivendo um processo comparativamente com os outros países capitalistas, um país com pleno emprego. Quer dizer, então, não quer dizer, isso é uma demonstração de que todas essas ladainhas antigas, elas foram superadas pela própria comprovação do desenvolvimento dos índices aferidos por quaisquer institutos que estão aí. Quer dizer, então, eu considero que isso foi um lado muito positivo também a ser acrescido nessa trajetória das mudanças que o país viveu e mais acentuadamente na última década. Ô Muniz, existe um tema aqui muito interessante, que é o assunto ligado ao terrorismo internacional e que pode bater as portas do Brasil a qualquer momento, se é que já não está inserido no nosso contexto. Eu não sei se você chegou a ler alguma coisa no sentido de que grupos terroristas, principalmente do Oriente Médio, estão dentro das prisões e das favelas brasileiras, conversando e fazendo com que certas pessoas acabem se voltando para o seu grupo e para a sua atividade. O que você pensa disso? Bom, Ronaldo, eu acho que, em primeiro lugar, a denominação terrorismo sempre foi colocado, muitas vezes ele é apresentado de uma forma misturando estações. Quer dizer o seguinte, chama-se de terrorista coisas que historicamente não eram terroristas e, no fundo, se deixa de compreender o seguinte, o terrorismo é algo que deva ser repudiado por todos nós, todos aqueles que militam numa causa democrática, eles precisam ter muito claro que o terrorismo é algo que tem que ser banido da convivência na vida democrática. Ele não se justifica, ele não se pode confundir atitudes em que, em determinado momento histórico, se necessitou pegar em armas para se defender determinados princípios, determinados pontos de vista, achar que isso é o terrorismo. Não, isso foi uma saída política naquela conjuntura específica. Misturar, o que é o terrorismo? É aquela ação indiscriminada em que, em nome de uma causa, se atinge indiscriminadamente o cidadão que está ali, em nome de uma causa X, Y, Z. Isto tem que ser banido, não há justificativa, não se pode tolerar, em nome de qualquer outra causa que seja apontada, apresentada, não só os episódios que nós estamos vivendo recentemente na França, como outros momentos da vida histórica, onde houveram
houve confusões nesse sentido, que a gente tem que saber mediar muito bem. Então, o ato de terrorismo é um ato que não tem possibilidade de convivência na sociedade democrática. É algo que tem que ser colocado no terreno da barbárie. E a barbárie é algo que a civilização, no seu processo evolutivo, deu um salto de qualidade quando conseguiu compreender os mecanismos do desenvolvimento de uma sociedade democrática. Então, eu repudio violentamente isso, não encontro nenhum tipo de justificativa e acho que a gente tem que tratar no terreno dos preconceitos e compreender, assim, qualquer busca de justificar, mas acontece que foi feito, tomou-se uma atitude como caricaturas que possam estar atingindo a religiosidade de A de B. Olha, religião é coisa de cada um, quer dizer, é um processo que a gente precisa compreender. Dentro da sociedade é algo que vem através da evolução dos povos, faz parte da cultura civilizatória, como também não ter religião é parte integrante do processo da cultura civilizatória, mas nós não podemos misturar as estações. Quer dizer, a democracia permite que se tenha atitudes, que se possa... não se pode tomar... Se você se sentir atingido, vá democraticamente usar os meios legais para exercer isso. Em nome de você dizer, não, mas acontece que se fez isso, se fez aquilo, e nisso aí se tentar justificar um caminho violento, terrorista, é inaceitável. Muniz, vamos voltar aqui para o nosso assunto principal, que é política no nosso país. Onde é que está, na sua opinião, delimitado o fato que ofereceu à oposição quase 50% dos votos do país? Eu acho o seguinte, vamos raciocinar, eu prefiro raciocinar de uma outra maneira. Na verdade, quer dizer, o que nós tivemos no país foi uma vitória da manutenção de um projeto político que ele foi vitorioso. Quer dizer, o que aconteceu, e aí eu acho que a gente deve dialogar, quer dizer, houve um crescimento expressivo das forças de oposição, mas num confronto em que, democraticamente, ganhou a força majoritária, e ela que ganhou no processo eleitoral. Então, eu acho que isso daí é que é o ponto que eu destaco como principal, porque o que nós precisamos agora é alargar mecanismos de convivência, entender aqueles que ganharam não podem ser intransigentes, porque eles precisam compreender que é necessário o diálogo, é necessário entender as urnas, quer dizer, mesmo numa ouvir o que as urnas estão dizendo, estabelecer meios de convivência, refletir sobre uma série de temas que a sociedade democraticamente está pondo, mas eu acho que foi vitorioso o projeto e é isso que eu acho que é o destaque principal. Agora, eu considero que nós estamos vivendo momentos de transições muito importantes. Quer dizer, de um lado, há digamos assim, uma necessidade de uma reforma política real. Não é discutir métodos, não é ficar discutindo tem que ter plebiscito. Isso é tudo substituir uma discussão que se amadureça democraticamente por metodologia. Não é nem quem está discutindo forma, métodos. O que nós precisamos entender é o seguinte. Bem, realmente, os nossos partidos, eles estão demonstrando maturidade. Eu, como político, como dirigente partidário, reconheço que os nossos partidos não estão demonstrando maturidade à altura da evolução que a nossa sociedade vem atingindo. O que você quer dizer com isso, Muniz? Exemplifica. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero dizer que hoje o Congresso Nacional, você hoje vamos esquecer o Congresso, eu consegui motivar um jovem, para que o jovem entenda, um jovem entusiasta, um jovem idealista, um jovem estudioso, para que ele entenda que é um avanço ele se dispor a entrar na atividade política, é muito difícil.
o jovem olha com desconfiança. O jovem olha quase que dizendo, não, isso não é o lugar para mim. Se eu sou um cara vitorioso, estudioso, isso aqui, não, a política não é... A ideia da política, os partidos, têm deixado passar a ideia da política como sendo uma coisa menor, como uma coisa de tirar vantagem, de ajuste, quando, na verdade, a política é o instrumento... É muito mais do que isso. Muito mais, quer dizer, é a causa principal, digamos assim, é a atividade que deveria ser compreendida como atividade principal dentro do país. Mas a classe política tem sabido mexer com a cabeça do cidadão, no sentido dele enxergar a política, que é uma arte e que é fundamental nas relações dos seres humanos e no avanço das sociedades. A classe política tem ajudado? Não tem ajudado, não tem ajudado. Quer dizer, os exemplos que a gente tem visto são exemplos que só têm conspirado negativamente. As demonstrações, o esforço de tentar traduzir isso de uma forma mais clara, colocar os temas, o que é a reforma política de forma mais clara, discutir por que a política é que conduz, isso tudo está sendo amesquinhado no processo. Então, esse esforço é fundamental que parta daqueles que têm consciência de que a política é uma questão fundamental e, a partir daí, então, nós vamos conseguir restaurar um quadro. Eu não sou daqueles que consideram que o período ditatorial, a herança do período ditatorial é que prevalece. Eu acho que nós já estamos com mais de 30 anos dessa época, já estamos fazendo 30 anos do período ditatorial, quer dizer, eu acho que, na verdade, nós que estamos vivendo e ajudamos a construir esse processo de avanço, temos que aperfeiçoá-lo, para que a gente possa fazer uma renovação que o país precisa. Não saia daí. Já voltamos com Carlos Alberto Muniz, ele é o secretário municipal da cidade do Rio de Janeiro, de Meio Ambiente e um político que conhece as questões que perpassam essa condição no Brasil, e nós vamos continuar conversando com ele. Eu vou pedir a ele que me diga o que é que ele pensa que deve ser reformado em termos de reforma política nesse nosso país, e que a cada ano, a cada mandato, a cada década, a gente vê que reforma política fica mais longe. A presidente diz que agora vai fazer. Vamos ouvir o que o Muniz tem a dizer. Não saia daí, já voltamos. Muniz, voto distrital, diminuição de partidos, tempo de televisão, número de parlamentares que possam formar uma coligação. O que tem que ser reformado nessa tão propalada, tão falada, tão ansiada, tão esperada reforma política, na sua opinião? Na verdade, é um tema que tem que ser colocado em discussão para abrir e amadurecer. Então, não é inverter a questão de criar uma metodologia, quer dizer, congresso ou então constituinte, para aí começar o tiroteio e cada um opinar uma coisa. Eu acho que, na verdade, ela tem que passar por uma fase anterior, que é dizer o seguinte, olha, o país precisa rediscutir questões e você adotou várias aí. E, a partir daí, por que essas questões têm que ser discutidas? Porque a gente tem congresso para discutir leis para regular a vida dos cidadãos. Então, nós estamos satisfeitos com a renovação de mandato, reeleição, nós estamos satisfeitos com o Código Civil, nós estamos satisfeitos com as questões que envolvam as punições, seja do ponto de vista ético, na conduta dentro das relações entre as empresas e o poder público, entre os cidadãos e a vida, em suma, cada elemento que propicia a discussão daquilo que a gente considera que vai cristalizar uma possibilidade de amadurecimento da sociedade, das suas evoluções, e a partir daí dizer, bom, precisamos eleger pessoas, constituir partidos que peguem essas bandeiras e se organizem. Então, está na cara que nós não podemos ter 30 partidos, 40 partidos, ou leis, ou legislação, que propicie todos esses subterfúgios que a gente está vendo aí, quer dizer, que é uma maneira de construir maiorias
de forma absolutamente artificial, onde, no fundo, você não sabe mais o que cada um desses caras representa. O que é o Solidariedade? Não que eu tenha qualquer coisa contra os companheiros que resolveram construir, é um direito deles, mas é necessário explicar. É necessário, por exemplo, que os companheiros digam, não basta dizer, eu não sou de esquerda, não sou de direita, não sou de centro, não sou de cima, nem sou de baixo. Não é assim, pô. Eu estou montando um partido porque eu quero que este partido defenda as seguintes bandeiras fundamentais. Isto está invertido. Se constrói partidos para se chegar a objetivos de obter maiorias eventuais. E esse jogo, ninguém topa mais. O cara não sabe até dizer para você por que ele não topa. Mas você percebe que ele não topa. Ele não é obrigado a dizer por quê. Porque isso é uma outra etapa do processo de amadurecimento. Mas, no fundo, a tua sensação, a emoção dos jovens, a emoção dos cidadãos, a emoção das pessoas, mostram que elas estão demonstrando que esse conjunto está exaurido. Então, é essa abertura de discussão, entender a função de um parlamentar no sentido de que leis o país precisa, e, ao mesmo tempo, que representações a gente está vendo agora. A gente tem uma discussão, a ministra da Agricultura diz que não há mais latifúndio no Brasil. Aí entra o ministro da Reforma Agrária, aí ele entra e diz, não, mas como não tem? Então, eu acho que isso é um debate correto, quer dizer, um debate necessário. E daí nós vamos poder construir perspectivas partidárias. Os nossos partidos, eles foram construídos, na sua esmagadora maioria, de maneira artificial. Nós tivemos, no início, uma divisão de campos, quem é campo A e campo B, e depois aquilo foi virando uma geleia geral e nós ainda não conseguimos essa maturidade que outras sociedades já adquiriram. Então, é assim que eu vejo a inversão do processo. Quando um ministro debate com outro ministro, o que deveria ser visto pela sociedade e pelo próprio poder que nomeou esses ministros como alguma coisa salutar e boa, ao contrário, é tido como um fato desagregador. Ou seja, discutir, debater, aclarar ideias, trazer luz para determinados assuntos, iluminar temas com o debate, se transformaram em ações nocivas na ótica de determinados cidadãos e na ótica de determinados cientistas políticos e até de determinados governantes. Como é que você vê essa questão? Eu concordo com você. Eu acho que só o fato de você levantar isso como uma contradição existente é uma demonstração da falta de amadurecimento do processo político. Quer dizer, no fundo, o debate e a explicitação das divergências é porque os governos aí têm o leque de aliança é extremamente amplo e quando se faz um processo de aliança extremamente amplo, tem que se partir do princípio de que foi necessário um momento político e, como decorrência disso, tem que se tolerar o processo interno e com o transbordamento para a sociedade, porque tem temas que são necessários que sejam discutidos, que isso, então, as divergências, as diferenças sejam debatidas no processo. E o próprio governo tolere isso e, a partir daí, chegue-se a uma conclusão e aí o Executivo vai levar adiante a posição que foi definida como majoritária. Não se pode inibir esse debate. Não se pode querer castrar em nome de ineficiência, em nome de que a divergência é uma coisa feia. Isso tudo corrói e trabalha contra o amadurecimento democrático. Não adianta falar em reforma política e botar o manto da unanimidade, o manto da assertiva. Só se pode abrir a boca se for para definir um mesmo ponto de vista. Isso é intolerável. Isso não amadurece a democracia, ao contrário, trabalha no sentido do emburrecimento. Ô Muniz, olha que coisa curiosa, e eu queria ouvir a tua opinião a respeito dessa questão.
Estamos diante de uma operação policial e judicial chamada Lava Jato, que está tratando de resolver questões ligadas à corrupção num órgão público chamado Petrobras, que, aliás, não é um órgão público, é uma empresa até mista. É pública. Economia mista. Economia mista porque tem acionistas aí que não são... Está na Bolsa. De repente, alguém denuncia alguém que é candidato à presidência do Congresso Nacional. E mais à frente, alguém desmente essa existência de fraude através desse cidadão e começa a se acusar o governo de estar por trás disso porque não quer aquele determinado sujeito ocupando a cadeira de presidente do Congresso Nacional. Onde é que esse país vai parar com esse emporcalhamento de cidadanias que, no final das contas, basta que o camarada seja condenado e linchado pela imprensa, ele não precisa mais de julgamento, porque ele já foi julgado e aquilo ali já passou como alguma coisa que aconteceu, mesmo que não tenha acontecido. Como é que você vê isso? Eu acho isso intolerável. Nós estamos vivendo, é uma das mazelas que a gente tem. Nós não vamos resolver isso com o enquadramento da imprensa, nós não vamos resolver isso com mecanismos artificiais. Mas, no fundo, é necessário que a sociedade amadureça o seu julgamento. Nós não podemos... Nós estamos vivendo uma situação de denuncismo, quer dizer, a denúncia já é um elemento, não importa quem denuncie, se é uma atitude circunstanciada apresentada pelo Ministério Público, ou se espere o julgamento, não, nem se espera o julgamento, ou então um moleque que já foi pego como moleque claramente porque está demonstrado que é ladrão, corrupto, aí ele chega lá, apresenta um conjunto de denúncias e aí vira, aquelas denúncias são apresentadas à sociedade como se fossem verdades. Quer dizer, e no fundo esquece que aquilo lá é um moleque que se usufruiu de tudo. Eu não estou dizendo que não se tenha que apurar, eu não estou dizendo que está desqualificado para apresentar, porque, inclusive, ele vem do submundo, quer dizer, então ele está simplesmente revelando os seus comparsas, porque ele vem do submundo, ele é o corrupto, é o corruptor, então ele está simplesmente tentando diminuir as suas penas e aí começando a denunciar tudo que ele sabe. A sociedade, se diante do fato de que aquilo que foi feito é nocivo à sociedade, vamos aproveitar essas denúncias e vamos apurá-las. Mas não vamos transformar essas denúncias em informações como se elas fossem, por si, verídicas, como se elas já fossem suficientes para nós estarmos condenando todos os cidadãos. Então, nós estamos vivendo uma fase que é um barata voa nesse sentido. E isso daí eu acho que são elementos perniciosos que nós estamos, com os quais nós estamos convivendo. Acho que aí possibilita esse jogo, quer dizer, usa-se para atingir objetivos. Eu quero ferrar fulano, eu quero liquidar com Beltrano, então, mas tudo isso é lamentável. Mas eu espero, eu sei que o processo de caminhar é andando que se aprende a caminhar. E a gente tem que ter a liberdade também de criticar, dar as nossas opiniões e ir na sociedade lutando, torcendo para que as pessoas não se deixem envolver nesse enredo que é pernicioso, porque a gente tem que esperar uma decisão, uma definição, um julgamento para que a partir daí se condene ou para que as coisas sejam apuradas. Porque, na verdade, a apuração, a denúncia, já é, ela é anterior à apuração, quando deveria ser o contrário. Primeiro você apura, depois você denuncia. Quando o sujeito vai e faz a denúncia, que é uma delação premiada, isso deveria ficar trancado a 7 chaves até que se constatasse provas para efetivamente condenar as pessoas. Está havendo aí um certo esforço no Supremo, da maneira com a qual ele está tentando trabalhar essa lista de possíveis políticos envolvidos. Quer dizer, está ali.
mas há uma sofreguidão para tentar vazar o tempo todo, e aí a gente começa a ver o jogo dos vazamentos. Tem A que quem reconhecer beneficia e a quem prejudica. a quem prejudica, quem beneficia. Isso aí é que é nocivo para o processo democrático. Ô Muniz, há pouco tempo atrás houve um atentado terrível em Paris com dupla via. Em primeiro lugar, na redação do Charlie Hebdo, que é o jornal que coloca charges de líderes religiosos em situação de sexualidade, quer dizer, coisas que não se deve fazer na minha avaliação, porque, como você falou num bloco anterior, a religião de cada um tem que ser respeitada e, na minha avaliação, isso não é liberdade de expressão, isso é crime de expressão, para mim. Eu não gosto que ninguém mexa com Jesus, em quem eu não acredito, nem com Maomé, em quem eu também não acredito, e muito menos em Moisés, em quem eu acredito. Então, eu entendo que esse tipo de jornalismo é ruim. Por outro lado, matar essas pessoas também não é solução, porque não vai resolver o problema. Ontem, quando eu digo ontem, pode ser uma semana ou 15 dias atrás, venderam 6 milhões de exemplares com Maomé na capa, chorando, ou pedindo desculpas, ou achando graça, sei lá, da maneira como eles quiseram fazer. Por outro lado, os judeus na França são 0,7% da população francesa. E, dentre as vítimas desses dois atentados, 30% eram de religião judaica. Eu queria que você me dissesse o que você pensa disso, mas daqui a pouquinho, porque nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com você, que é o Carlos Alberto Muniz, que foi vice-prefeito do Rio de Janeiro na primeira gestão do Eduardo Paes e hoje é secretário do Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Já voltamos, não saia daí, porque o Muniz vai me ajudar a destrinchar para que você possa observar o que aconteceu com esse ataque, principalmente a 30% de judeus que morreram lá em Paris. Já voltamos. Vamos lá, Muniz. Atentado radical, muçulmano, terrorista, fundamentalista na França. Acho que a sociedade francesa está dando uma manifestação na qual eu me solidarizo plenamente. Acho uma expressão eloquente da liberté, égalité. Acho que isso ajuda nesses momentos, inclusive, ao amadurecimento e ao salto maior na sociedade. Eu acho que nós estamos vivendo a questão na religiosidade. Quer dizer, se você for imaginar que tudo que você levantou em relação pelo menos aos 3 marcos expressivos da religião, eu considero que a gente deve respeitar a convivência com todas as religiões. Só acho, entretanto, da mesma maneira que eu acho que devo respeitar, eu acho que há o direito dentro da sociedade de que, principalmente numa sociedade como a francesa, que cidadãos, órgãos de imprensa possam querer tratar de forma jocosa. E se a religião se sentir atingida, ela tem as suas representações, ela usa os instrumentos legais para se ressarcir do prejuízo moral e ético que ela se sentiu Perfeito. atingida. Eu considero isso, quer dizer, eu prefiro isso do que achar que o fato de eles terem feito isso dá o direito do outro agir de uma maneira absolutamente extemporânea, terrorista, violenta, indiscriminada e que tem que ser, não há pretexto que possa ser levado em consideração. Concordo 100% com você. Eu acho que o meu ponto de vista é esse. Acho que o fato, a minha solidariedade também aos judeus pela atitude que, historicamente, sempre em determinados momentos, ainda há um resquício de tentar a discriminação, quando ela é exercida sobre os judeus, ela pode ter, segundo determinadas concepções, uma maneira, uma forma de ser mais explícita, de ser o cara achar que está sendo mais justo, o que torna esse tipo de violência mais repugnante ainda, quer dizer, porque, como na questão do Holocausto, quer dizer, você falar do Holocausto hoje não é mais possível
que a gente não trate isso como algo que não tem que ser repudiado. Isso é um crime, não admitir que houve o Holocausto. Quer dizer, a sociedade já tem um amadurecimento cultural, científico, para não ter, não é um problema mais de mudança cultural. Isso já é algo que a sociedade, além da mudança cultural, ela já adquiriu instrumentos legais para fazer com que isso seja computado no terreno de crime. E quem agir nesse sentido é considerado criminoso. Quer dizer, então, eu considero que o que a gente viveu na França merece o repúdio de todos nós. Acho que é mais ou menos, se você imaginar que hoje, na nossa sociedade, eu vejo que nós estamos avançando, e a sociedade avança com esses episódios. Quer dizer, nós temos que tirar daí o maior número de ensinamentos para que os nossos filhos, nossos netos, entendam o que aconteceu ali, não abra brecha nenhuma para encontrar na caricatura uma justificativa, mas não tem justificativa. Aquilo ali merece o repúdio pleno, límpido, porque é inaceitável esse tipo de coisa. Da mesma maneira que se a gente traz para a nossa sociedade que, felizmente, nós não temos ainda expressões de convivência com atos de terrorismo e que a gente deve, cada vez mais, estar criando elementos para que impeça, em definitivo, qualquer tentativa nesse sentido, mas nós temos aqui outras vítimas que sofrem, ou seja através de piadas, seja através de comportamentos irresponsáveis, atitudes discriminatórias, quer dizer, negro, o gay, hoje menos, mas o judeu também foi alvo desse... O candomblé em relação candomblé, ao evangélico e vai por aí afora. E nós temos que eliminar isso, quer dizer, compreender que isso não é expressão de amadurecimento, isso é expressão de atraso. A sociedade ela foi superando isso milenarmente, quer dizer, por décadas, por séculos. Nós não vamos começar a querer julgar as cruzadas, que hoje a gente entende que aquilo representou uma época. Hoje é inaceitável esse tipo de comportamento. Quer dizer, então, avançando mais, nós precisamos consolidar bem o repúdio e, principalmente, a eliminação na nossa cabeça dos pretextos que justifiquem determinados atos. Desde dizer, aquela moça foi estuprada, mas também veja a roupa que ela estava vestindo. Como se isso justificasse o estupro. Quer dizer, é o direito dela, se ela quer vestir aquela roupa, é o direito que ela tem. Agora, isso não justifica o cara. Então, esse amadurecimento é que nós temos que chegar de forma mais acelerada. Mas eu acho que a humanidade está de parabéns com a maneira pela qual ela agiu, mesmo sabendo que ali existem comportamentos contraditórios de chefes de Estado. Isso é secundário. O que eu saúdo é que o comportamento daquele momento está do lado do progresso. O que tiver de resquício dos seus comportamentos anteriores, da sociedade belicista, dos interesses mais profundos, isso são as contradições que a gente vive. Cada um de nós tem as suas contradições e o que é principal é para que lado a atitude principal está apontando. Vamos voltar para o Rio de Janeiro e eu quero primeiro dizer a você que os governos do Eduardo Paes, aquele que você o ajudou a fazer como vice-prefeito e esse que você o ajuda a fazer como secretário de Meio Ambiente, têm sido, na minha avaliação, espetaculares para o Rio de Janeiro. Há muito tempo que o Rio não tem um conjunto de mexidas, um conjunto de obras, um conjunto de ações que visam a melhoria da qualidade de vida da população, como está acontecendo agora nesses últimos anos que o Eduardo Paes, com a sua equipe, da qual você faz parte, tem ocupado o poder na cidade do Rio de Janeiro. Me conta um pouco da tua secretaria. O que é que vocês estão fazendo e quais são os projetos? Na verdade, Ronaldo, essa gestão do Eduardo é uma gestão, quer dizer, que está muito... Ela veio, se nós não tivéssemos ganho as Olimpíadas, e aí eu acho que essa articulação do governo do Estado, prefeitura, aquela unidade que nos levou à primeira vitória com o governo federal, aquilo foi muito importante porque nos permitiu
criar uma situação em que recursos fossem carreados, em que nós pudéssemos retirar da gaveta projetos fundamentais para a transformação da cidade e criar essa sinergia toda positiva para alavancar transformações. Então, mas às vezes você tem uma boa ideia, às vezes você tem boas motivações, mas foi fundamental também a liderança do Eduardo, que ele soube pegar isso aí e dizer, olha, quais são... E aí é que entra a ação de governo nossa. Quais os principais problemas que a gente tem que fazer? A primeira coisa é dizer, olha, as Olimpíadas, nós é que vamos nos aproveitar das Olimpíadas. A cidade vai se transformar com as Olimpíadas. E não, a cidade vai ser um receptáculo para ficar de boca aberta, preparando as condições para ter as Olimpíadas aqui dentro. Não, nós vamos fazer umas Olimpíadas a serviço das mudanças da cidade. Quais são os principais gargalos? Em primeiro lugar, problema de mobilidade na cidade. Então, nós precisamos mudar essa mobilidade da cidade, com o governo estadual, com o governo federal, metrô, as Transcarioca, Transolímpica, a Transoeste e agora a Transbrasil. Isso o que traz? Nós estamos com isso, tirando o carro da rua, nós estamos tendo condições de criar um caminho mais curto, estamos deixando de emitir gases de efeito estufa, estamos melhorando as condições e quando você for ver daqui a 2 anos, nós vamos estar com uma outra realidade de mobilidade para a cidade. Centro da cidade, vamos reaparelhar uma coisa que estava perdida da cidade, onde já se tinha investido muito, era o centro histórico da cidade, dezenas de recursos foram colocados ali, vamos transformar isso. E aí essa transformação numa parceria público-privada, que foi o nosso Porto Maravilha, que está sendo, mas não é só uma coisa de transformação do porto, é transformação do centro da cidade. Primeiro, mudança na mobilidade do centro. Tudo que era estacionamento no centro da cidade, se tirou esses estacionamentos todos, estamos implantando o VLT no centro da cidade, o metrô vai ter transformações também maiores para o centro da cidade, além de toda a transformação imobiliária, onde a ênfase é a moradia no centro da cidade. Com isso vai mudar a vida urbana da cidade, com qualidade ambiental muito melhor, como já disse, com mobilidade, com atração de novos recursos de investimento para a cidade. E, além desse conjunto de medidas, nós estamos procurando trabalhar naqueles que mais precisam do poder público, que é atuando nas comunidades junto com a política de pacificação, fazendo com que haja também uma política de melhoria da qualidade de vida dessas comunidades. Não se discute mais que nós temos que tirar a rocinha, tirar isso. Não, nós temos que urbanizar essas comunidades, pacificá-las, colocar o poder público nessas comunidades e nas áreas de risco dessas comunidades, realocar essa população que está em área de risco, porque não pode ter grandes chuvas, temporais tal, e o pessoal ficar desesperado e a gente montando medidas de defesa civil, de resiliência, para poder atrair e trazer esse pessoal. Então, equacionar isso, fazer o trabalho de reflorestamento nessas comunidades, quer dizer, então, criando melhores qualidades de vida, não é só na Zona Sul, e a nossa ênfase é principalmente na Zona Norte e na Zona Oeste da cidade. São as comunidades que estão sendo tratadas como Minha Casa Minha Vida, Bairro Carioca, reurbanização. Quer dizer, então, esse conjunto de medidas, acompanhado com melhoria na educação, melhoria na saúde, eu tenho certeza que nós vamos chegar às Olimpíadas com uma cidade transformada, uma Vila Olímpica maravilhosa, altamente sustentável. Os atletas vão estar vivendo na melhor Vila Olímpica que eles já tiveram em termos de qualidade ambiental, sustentabilidade, padrão ultramoderno e numa coisa que o poder público não teve que gastar recursos, quer dizer, fazendo uma parceria com o setor privado. Da mesma maneira, o Parque Olímpico também vai ser de alta qualidade. Então, os equipamentos esportivos entram como um complemento a um processo de transformação que a cidade está vivendo. Eu acho que nós vamos, com isso, o Eduardo se credencia, tenho certeza, que
que é essa vitória que a gente teve nas eleições com a reeleição do Eduardo, em que a população compreendeu e a gente conseguiu, inclusive, desenvolver uma aliança política. O PT compreendeu aquilo, eu não tinha por que continuar como vice-prefeito, eu continuo nas atividades, mas trouxemos o PT para uma composição naquela época que era o que era pertinente do ponto de vista da aliança política, e agora nós vamos chegar, nesses próximos 2 anos, em condições do Eduardo ter condições de o PMDB, com o Eduardo, eleger um sucessor, e, ao mesmo tempo, vamos ter condições também de estar tendo condições de ter quadro para a renovação política do Estado, para a eleição do governo do Estado que se avizinha, porque vamos estar entregando uma requalificação da cidade do Rio de Janeiro, focada numa cidade que se transformou para aqueles que mais precisam do poder público. Então, pelo que eu estou entendendo, e nós dois comungamos dessa opinião, aparentemente, se é que eu tenho razão, nós estamos aqui no Menorá na TV, em janeiro de 2015, lançando Eduardo Paes para governador dentro de 3 anos, é isso? Não, eu acho que é o quadro que melhor se qualifica para essa transformação que já vem num processo de execução, mas o exemplo da cidade do Rio de Janeiro, que é metade do estado do Rio de Janeiro, é quem melhor se requalifica para atingir esse objetivo. 2 votos ele já tem. Ah, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Certeza. Muniz, nós chegamos ao final do nosso programa. Você tem as câmeras e os microfones do Menorá na TV, apesar de que poderíamos ficar conversando aqui horas e horas, para que você se despeça e faça as suas considerações finais. Eu te interrompi. Você também vota no Eduardo, então? Também, claro. Olha, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Acho que a maneira como você conduz o programa possibilita que a gente discuta a maior quantidade de temas possíveis, com liberdade, com discernimento, e tenho certeza que os nossos ouvintes vão estar tendo possibilidade de pensar e entender que programas desse tipo são uma forma de contribuir para a abertura do debate, para as reflexões e principalmente para compreender que há uma esperança e o nosso país está vivendo momentos de transformações muito positivas. E eu sou muito otimista e acho que esse exemplo recente na França, da maneira como se está equacionando também a questão, é uma demonstração de que a humanidade tem futuro e é para isso que a gente tem que torcer. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 26 da NET e em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir em reprise e que você pode constatar aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.